Bom, vamos continuar então com a nossa saga aqui com a biblioteca 3 ou 3JS. Bom, nessa saga a gente acabou vendo a instalação do 3JS, né? Que vem lá literalmente do GitHub. A gente fez uma instalação limpa e como o objetivo é utilizar orientação objeto dentro desses projetos que são funcionais, basicamente a gente vai fazer essa conversão, ou seja, vamos pegar essa primeira essa primeira aplicação e literalmente convertê-la em algo orientado a objeto, né? Para isso, vamos começar pelo básico. Vamos fazer o código dela literalmente ser migrado para cá. Ahn, Temos aqui o CSS, deixa eu ver. Tem o CSS de topo, com licenciamento, isso, e a interface aqui dela, né? Ok, vamos pegar o conteúdo básico primeiro, e aí vamos só fazer, basicamente fazer ela funcionar primeiro para depois fazer as interações. Bom, além disso aqui, ele está procurando o container. Beleza? Bom, alguns erros acontecem aqui que são os seguintes erros. Ele está tentando encontrar essa biblioteca aqui, esse arquivo GLB, que é da extensão GLTF, mas não está nesse caminho, porque no caso está dentro da biblioteca. E a gente fez literalmente uma refatoração, né? No caminho ali. Refatoração não seria o nome, né? Basicamente ele trocou de lugar a biblioteca e por isso não tá disponível ali naquele lugar. Então, lá, models e ponto barra e é a mesma coisa aqui. Poderia colocar DD1 no lugar, mas eu vou preferir eu vou preferir colocar isso aqui direto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que a gente tem o caminho da JSM que a gente colocou lá em cima. Então, aqui. E beleza. Temos aqui a nossa primeira estrutura, que já é bacaninha, né? Mas toda essa estrutura ela não está orientada. E basicamente o que a gente quer é fazer com que essas aplicações sejam totalmente orientadas a objetos. Obviamente, como eu disse, não vou conseguir fazer tudo de uma vez, né? Mas a gente vai fazendo aos poucos e vamos vendo as coisas acontecerem. Eu vou criar uma pasta aqui chamada SRC, onde eu vou organizar esses projetos. E vou fazendo, por enquanto, a gente vai fazendo com os nomes dos arquivos. Não é a coisa mais linda do mundo, mas vai servir para o momento. Conforme o projeto for avançando, a gente vai organizando melhor
e separando melhor esses arquivos. Então, salvar. Vou colocar aqui. E, obviamente, a gente coloca um CRC nele. CRC, a gente está falando desse camarada. Voltou a funcionar. E agora com o nosso arquivo JavaScript separado. Vamos formatar esse documento. E vamos começar a fazer a nossa migração para arquivo orientado a objetos e também a ideia não é só orientar o objeto, mas entender todo o processo, entender todos os componentes que estão aqui disponíveis, tá? O primeiro componente que está disponível é o stats. Esse stats aqui no topo está vendo o FPS os FPS os frames, né, por segundo do que está acontecendo, do que está rolando aqui na tela. Então, vamos criar uma classe, export class, eu vou colocar como KStats, só para seguir a ideia do King ali que a gente colocou. Eu vou criar um construtor e vou literalmente pegar esse cara aqui e passar para cima. Observa que o container está sendo passado do HTML e ele está anexando o status dentro do container aqui. Eu não vou alterar essa estrutura porque a minha ideia é manter a estrutura do HTML. Então, eu vou fazer uma coisinha aqui, que eu vou fazer o new kstats e vou passar o container por aqui. E aí eu posso receber o container aqui. Talvez não seja a melhor das situações, mas é o que a gente vai ter para o momento. O status está sendo iniciado, está bonitinho, o container vai existir, está certo, só que o status ele tem um update. E ele já está reclamando aqui, ó, que lá no animate, função animate, aqui, olha, ele tem o status. Bom, obviamente, eu vou colocar um update aqui dentro. Eu não gosto muito da declaração como animate, que geralmente tem nessas funções, nessas implementações. Então eu vou colocar literalmente update. E acredito eu que seja isso. Bom, o status, você pode ver aqui que parou de funcionar. Isso porque o update não está sendo chamado. O stats agora ele vai voltar para cá, né? Que agora é a instância do kstats, então a gente vai chamar ele no método update para que ele volte a funcionar. Não vai funcionar 100%, o motivo é simples, na verdade está funcionando 100%, erro meu. Bom, fizemos a migração do primeiro componente, stats. Esse kstats eu vou utilizar em outros locais. Se Deus quiser, eu não preciso implementar novamente. Talvez a gente refatore o nome mais para frente, mas por hora é isso. A instância dele e depois o update dele. E tá tudo bem. Esse camarada, ele tem a renderização de tela. E não só a renderização de tela, ele tem também a parte da cena, que está fortemente ligado
São três elementos aqui que estão fortemente ligados: a cena, a câmera e o renderer, né, que seria o canvas. E aqui ele ainda está utilizando esse PREM Generator, que é um cubo que tem no fundo da cena. Basicamente essa parte azul que nós vemos da cena é ela. Então, eu sei que esses elementos estão fortemente ligados e que aqui embaixo, por exemplo, ó, o render necessita da câmera e da cena. Então, é, eu não quero exatamente que esses elementos sejam iniciados ou sejam instanciados em momentos errados, porque isso obviamente causaria problemas. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou, eu vou construir aqui uma outra classe. ah, Deixa eu colocar lá em cima. É, eu estou colocando esse export class porque eu quero utilizar isso aqui em arquivos separados. Então, agora nesse exato momento, eu vou juntar esses primeiros elementos que são de renderização, de cena, ah, enfim, vamos fazer um por vez. O primeiro que eu quero já de cara fazer é o sim. Então, o render no caso, né? Vou colocar kRender. Talvez eu não esteja sendo muito criativo, mas é isso que a gente tem por agora. Vamos pegar o construtor. E aqui a gente tem muitos usos, olha. Não seria muito legal essa implementação tão separada e sendo usada por múltiplos elementos. Então, cada um deles, cada elemento desse aqui tem um momento, né? Um momento onde ele precisa da informação já disponível para prosseguir. Eu não posso iniciar o controle antes da câmera, porque eu estou utilizando a câmera dentro do orbital. O orbital é basicamente esse elemento que rotaciona a câmera com o mouse. A câmera está utilizando o window, porque ele está pegando a tela toda. Então, o render é o único elemento que eu tenho realmente que está disponível, ou seja, está sendo criado e não tem a dependência inicial, né? Então, começamos corretos. Vamos pegar o render e vamos colocar dentro do construtor do King Render, ou do kRender ali. E vamos seguir a mesma ideia anterior ou não. Não, porque ele não utiliza container, não utiliza assim. Está aqui o container. Então, vamos lá, container. E a gente pode vir aqui e dar um new kRender e passar o container para o kRender. Vai quebrar, obviamente. Por que que vai quebrar? Porque o kRender, ele é uma classe que está iniciando esse render aqui e está até adicionando na tela, tá bem. Só que outras dependências, outros elementos estão usando ele, né? Como no caso do orbital, no caso do próprio renderizador aqui em cubo, né, que eu tinha comentado anterior, e a cena tá ligada com esse renderizador em cubo, ou seja, eu preciso adicionar o cubo na cena para que a câmera possa ver ele.
Então, o que eu vou fazer para que agora funcione? Eu vou instanciar o carrender, eu vou colocar uma constante instance render igual a new carrender. Ok, isso aqui não vai ser suficiente ainda. A gente vai precisar colocar esses camaradas aqui. Pronto. Vai colocar esses camaradas no this. Por quê? Porque aí eu consigo acessar ele assim, olha. Mas no caso, instance render. Vou pegar aqui. Instance render. Ponto. Renderer. Instance render. Ponto renderer. E deve ter mais lugares. Vamos ver. Aqui embaixo aqui. Instance render. Ponto render. Vamos dar uma olhada no depurador. Ele está falando que renderer não é definido. E vamos ver a linha 79. 79, pronto. 79, deixa eu ver se eu estou no arquivo certo aqui. Uma linha antes. Instance renderer, instance renderer. Show de bola, gente. Olha só. Nossa outra classe, KRender, está implementando agora o renderer e está lá dentro dela. Beleza, não está 100% ainda, mas vamos chegar lá. Nós temos esse pedaço aqui, esse PMR, PMRAM Generator, que é do Room Environment, ele é o nosso cubo, só que eu não consigo nesse exato momento definir se ele está fazendo parte da renderização ou do cenário. No meu ponto de vista, é do cenário. Então, como é do cenário e a próxima implementação talvez seja real a necessidade de ser do cenário, vou implementar o cenário. Então, export class, cara, sim. Lembrando que esse esquema de orientação a objeto no JavaScript, eu estou utilizando aqui ES6 e, e tem algumas facilidades aqui que eu não vou estar utilizando. Eu poderia estender isso aqui, por exemplo, só que aí a implementação, bom, nesse caso aqui, essa implementação não seria a adequada para o que eu tenho proposto por vídeo. Mas vamos lá. Eu vou literalmente encapsular esse sim aqui. Vou colocar lá dentro lá. Depois no futuro, quem sabe eu até deixo isso privado. Vai ser mais interessante ainda. De sim. Beleza. Acredito que seja só isso. Novamente vai quebrar. A gente não precisa ter alarde ou medo de nada. A gente vai ver que em alguns locais ele vai utilizar a cena para adicionar as coisas. Estou tentando ver aqui aonde, mas não vi em nenhum lugar. Sim, está aqui. Ele está adicionando a cena no coisa de carregamento. Por hora a gente não tem a cena. Então vamos seguir na mesma ideia. Eu vou colocar lá o render, const instance sim igual a new cassim e vou passar o container, não preciso passar o container. E aqui a gente tem a cena. Então eu vou só utilizar a instância da cena só para que a gente prossiga com as coisas funcionais.
até a gente conseguir migrar tudo dentro do escopo que a gente tinha proposto. Tá, vamos lá. Environment está certo. Deixa eu só ver onde está aqui no nosso log. Problema na linha 35. 34. Environment, new room. Deixa eu ver. Eu tenho isso em outro lugar? Tenho. Tá faltando mesmo. Deixa eu colocar na linha de baixo aqui. E aí, beleza. A gente tem as coisas funcionais de volta. E agora a gente já está chegando já, olha, bacaninha, já quase no fim das coisas que a gente queria. Eu vou pegar esse onWindow Resize aqui e eu vou passar para a nossa classe de renderer aqui, porque eu acho que faz sentido. Talvez não faça no futuro, mas agora na minha cabeça faz todo sentido. Eu vou criar uma função aqui e vou passar esse conteúdo para dentro dessa função. E eu vou pegar esse camarada aqui e colocar esse camarada aqui lá dentro do construtor. Só que no JavaScript, se eu fizer isso aqui, vai dar ruim. Então eu vou dar error, vou colocar uma error function aqui. Verdade, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Aí eu posso chamar o this.onResize. Eu acho que já é suficiente. Esse câmera e essa instância, observa que isso vai dar problema. Agora não tem problema, mas no futuro vai, principalmente se redimensionar a tela. Que aparentemente não deu problema, mas vai dar. Mas vamos continuar. Que mais que a gente tem aqui? Bom, seria a câmera e o controlador. Aí a atualização do frame, que eu posso deixar fora mesmo. E o orbital. Vamos para a câmera. Então vamos lá. Câmera. Export. Class. Estou colocando K em tudo, pessoal. Vamos lá. Construtor. Beleza. Vamos migrar a câmera lá para ele. A partir de agora ele tem uma câmera interna. E é isso. Se a gente salvar, vai quebrar, obviamente, né? Opa! E podemos formatar o documento. E a câmera está aqui. Instância câmera. Ponto câmera. Eu ainda não criei essa instância. A gente vai criar lá em cima. Const instância câmera. Igual a new câmera. Ok. Ele fala que a câmera não está definida na linha 76. E realmente não está. Porque está dentro de câmera. E olha, já está funcionando no nosso orbital. Inclusive no nosso renderizador. Tá. Migramos. Vamos para o próximo. O próximo a gente vai ter o Orbital Controller que tem a dependência da câmera e tem a dependência do renderer. Vamos lá. Export.
class kcontrol kcontrols também, um construtor e eu acho que é a penúltima classe. Beleza. Ok. Obviamente vai dar problema também, né? Const distance control igual a new control. E beleza. Vamos achar o nosso controlador onde é que ele está sendo usado. Aqui embaixo só. E tá bacana. A última classe é a do carregador do arquivo 3D, que é esse arquivo aqui. É até interessante notar que ele não utiliza, por conta do ambiente e a forma que ele está fazendo, ele não está utilizando luzes. Pelo menos eu não vi nenhuma luz aqui. Então, vamos lá. Última classe, export class, sei lá, load 3D. Pode ser, né? Esse vai ser o nosso carregador 3D. Então, se eu pegar o loader completo, até o Draco ali, que é o carregador, é um compactador, na verdade, de arquivos 3D, e salvar, ele vai voltar a ser a tela branca dele ali, né, porque não tem mais nada. Mixer tá ali. E aparentemente ele nem erro deu, porque não tem mesmo o que atualizar. Esse método não tem nada dentro dele. E a animação não está aqui dentro. Então, enfim, não tem mesmo o que atualizar. Esse cara aqui deveria estar aqui dentro. Então, só vamos ajustar um pouco o nosso código e tirar essas questões funcionais daqui. Um mixer está aqui. Observa que ele está recebendo a instância, isso talvez dê problema. Loader, ele é um tipo de observable, né? Então ele vai ter lá o then e o error dele. Enfim, se der sucesso, para aqui. Se der erro, para aqui. Até aqui tá tudo bem. A gente já sabe que esse cara era o último que estava carregando. Então, vamos lá. Const instance 3D igual a new loader 3D. Que beleza. E aí a gente tem um mixer que seria instance3d.mixer.update. E aí o nosso objeto 3D volta a ser carregado. Estamos já quase no finzinho. Já tem um tempinho já de vídeo. E os vídeos dessa série realmente vão ser um pouquinho grandes. Mas vão valer a pena. Bom, eu de verdade eu quero utilizar isso aqui orientado, só que tem muitas coisas que são compartilhadas e talvez o estilo de codificação que eu vá utilizar aqui não seja o mais indicado para produção. Porém, eu acho que é o mais indicado para o esquema, para entender o escopo das coisas. Então eu vou fazer o seguinte, um export config
config, export class, config. Isso aqui, eu não sei dizer se seria a melhor situação, mas eu vou fazer assim. Isso aqui vai ser a nossa câmera static, current câmera. Ok? E eu vou iniciar como nulo. E vai ter current control. E o que mais que eu utilizava? Current sim, só que aqui pode ser só sim mesmo. Só. Vou manter o padrão. Current sim. Que mais que tinha que era compartilhado? O render. Era o cine, a câmera e o render, né? Então, current render. Ok. Por que que eu vou utilizar dessa forma? Porque a partir de agora, eu vou sair migrando todos eles para instanciar lá em cima. E aí a ordem vai fazer sentido. Quer ver? O primeiro é o render. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar do elemento lá da classe, né? E aonde está o render eu vou colocar assim. Isso puramente puramente porque eu acho que dessa forma vai ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então, é só por isso. This underline renderer não está definido na linha. Aqui ele se perdeu feio. Get target. Instance renderer. Tá. Vamos caçar aqui os renderer da vida e colocar todos eles. Ó. Aqui. Eu não preciso mais disso aqui. Instance instance renderer 52, pelo menos agora ele deu a linha. Aqui. Deixa eu só me aproveitar disso aqui para ver onde está o outro. Aí, beleza. Agora a gente tem acesso, isso aqui fica público, tá, pessoal? Então, tipo, não é indicado para elementos que sejam privados. Mas, parando para pensar, dentro da aplicação que você vai estar renderizando um objeto 3D, você não vai ter tantos elementos de segurança, a não ser que você realmente queira proteger isso aqui, mas não faz tanto sentido, pelo menos na minha cabeça não. Mas vamos lá. A gente já tem o config para o renderer, a gente já passou dentro dessa classe aqui, tem mais alguma coisa? Tem a câmera. Então, a gente pode já ir fazendo o nosso transporte aí para a próxima classe, que é na instância da câmera. Aqui. A gente não vai precisar mais disso. Instância câmera não vai fazer mais sentido. E a gente já implementou a câmera. E vamos fazer o mesmo para o controle. Até vou ser um pouco abusado aqui. Fazer assim. Ok. Ele vai dar erro. Update instance control, né? Eu não quero utilizar mais isso. O instance control não faz mais sentido para o nosso escopo. E com isso aqui, eu acho que eu termino do control. Só que aí vai dar problema no sim, porque eu já coloquei lá em cima. Deixa eu colocar aqui. Que instance sim.
Config sim, isso add. Deixa eu ver. Os add. Aqui. Sim. Environment. Aí. Aí, beleza. Até o momento parece que tá tudo ok. O Instance 3D agora tem a instância dele para poder carregar, né, o elemento. E a gente não colocou nada dentro do config, né, não tem nada aqui do carregamento do arquivo GLTF. E o arquivo, propriamente dito, ainda tem alguns erros. Por exemplo, o redimensionamento de tela. Ou o Windows Resize é declarado, mas enfim. Vamos utilizar mesmo o windows.add event listener. Vamos colocar resize. E vamos colocar o seguinte: this.onResize. Só que a gente vai fazer um binding com essa classe aqui, porque nesse caso específico, o this ele tem que ser dessa classe. E nós já arrumamos aqui o resize. E perfeito. Temos mais um elemento que está corrigido e funcional. Então, vamos fazer um checklist aqui da nossa classe. Classe status, não tem mais nada a ser feito. Classe render está recebendo o container externo, né? Pegando a classe renderer e instanciando dentro da nossa config que está com o arquivo estático. Ele pega a classe instanciada, no caso WebGL, seta o pixel ratio, seta o tamanho da tela, pega o container que está exatamente aqui e coloca o renderizador dentro, o canvas, e verifica se o navegador foi redimensionado o tamanho da tela. Se foi, ele redimensiona o tamanho, né? Pega aqui, olha, na função, chama essa função, pega o tamanho do aspecto da tela, que é basicamente a largura dividido pela altura, atualiza a câmera e atualiza o renderizador. Show de bola. Classe KRender 100%. Classe de cena. A cena, mais para frente a gente vai ver que a cena ela é um dos elementos centrais da hierarquia aqui, porque tudo é anexado em uma cena, e a cena é basicamente o que é visto. Então eu preciso ter no mínimo uma câmera, um canvas, uma câmera e um canvas, uma câmera e um objeto para ser visualizado. Nesse caso aqui, nem a luz tá, não tem luz aqui, mas tem esse objeto do renderer aqui dentro aqui. Deixa eu ver se é do renderer mesmo. Não, da cena. Isso, na cena, esse objeto aqui, ele literalmente está criando um tipo de cubo por trás do elemento. Deixa eu comentar aqui para vocês verem. E isso está gerando a iluminação. Tá? Então ele tem uma iluminação através desse camarada aqui. Então de verdade eu nunca abri isso aqui para ver por dentro, mas eu sei que tem algumas coisas dentro dele que fazem essa prévia de renderização. Talvez seja luz, talvez não seja, não sei. Tá. Fechamos o renderer, já entendemos a cena, né? Precisamos de uma cena para colocar as coisas dentro.
A gente já viu que a cena aqui, olha, está sendo configurado o environment dele com esse cubo que dá a iluminação aqui e cena fechou. A câmera basicamente está pegando a largura da tela, ele pega a largura interna, né, do navegador e a altura do navegador. A gente vai ver nos próximos, quando chegar em questão de câmera, essa questão da câmera. O aspect ratios é esse cara do meio e FOV e outros elementos. Enfim, câmera também 100%. A gente tem um controle, que é basicamente esse controle orbital, está dentro do K-Control que a gente tem aqui. E para o momento é isso mesmo, ele só está setando o target, a posição da onde está o controle, ou seja, eu rotaciono com base em qual centro, né? Se fosse, deixa eu tentar descrever assim que vai ficar mais claro. Deixa eu pegar aqui, editar. Imagina que o ponto de rotação dele seja aqui no centro. Então, quando eu clico no mouse arrastando, ele rotaciona em volta desse centro. Quando eu coloco ele nesse ponto, ele vai rotacionar em volta desse centro aqui. Então, é isso que ele está fazendo aqui, setando a posição da onde está a rotação, que é um pouco acima do zero do chão. O próximo, Lua de 3D. Esse camarada, ele merece uma sessão toda para ele, merece uma classe melhor explorada, mas por hora, e para esse exemplo, está muito bem construído e tá ótimo para o que a gente propôs aqui. Por último, está a classe de renderização ou animação. Aí para os javeiros não ficar em crise psicológica, a gente coloca uma class main. Oh meu Deus, eu não estou fazendo isso. Vamos lá, construtor. E aí a gente pega todo esse conteúdo aqui, coloca aqui dentro aqui, tira o animate para fora. Eu não gosto dessa função com o nome animate, tá? Eu vou salvar, vai dar erro ali, mas não é bem erro, ele só está dizendo que não está acontecendo nada, porque não está instanciado, está certo. E vou colocar essas coisas aqui. This clock, que o clock deveria também estar lá no container, tá? Esse this container talvez dê problema, porque muitos deles estão instanciando o container como render e stars. Então, talvez fosse interessante colocar lá na classe estática. Mas por hora eu vou fazer assim só para a gente ver quebrar. E meu bem, minha classe está com minúscula. Bom, tem algumas formalidades que eu estou pulando. Critica aí no comentário. Fala mal, falem o que quiser, mas falem. E me ajuda também. Se puder dar um like aí, seria lindo. Vamos lá. O clock aqui está instanciado como this clock, né? Aí o status ele está falando que não está definido, de fato, não está mesmo. Eu vou colocar aqui. Instance Mixer, cadê? Instance 3D. O Mixer aqui está undefined. Ok. Veja uma coisa. Essa classe, ela está sendo instanciada, ela está instanciando todas as coisas.
e está já colocando o animate. E aí ele está procurando o mixer, só que às vezes o mixer não vai estar iniciado. Não é nem que talvez, é certeza que o mixer não vai estar iniciado não. E outra coisa, vamos ver, config render, tem alguma coisa que está faltando. Um resize, aspect ratios. É, eu vou literalmente fazer uma checagem. É isso mesmo que eu vou fazer. Ah, tá aqui, ó. Você tá vendo que ele chama, depois que ele carrega o 3D, ele está chamado disanimation, né? No caso animate, é porque o config render ele tem realmente essa propriedade. E faz sentido, pensa comigo, assim que ele termina de carregar o objeto 3D, que é o item mais pesado, a partir daí ele começa a fazer toda a animação. Ou seja, a gente utilizaria isso como base para renderização. Só que esse animate, ele já não é esse cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tirar ele daqui, porque não vai fazer sentido tá ali. Bom, para carregar, eu deveria fazer o seguinte. Preciso tirar esse camarada daqui. E eu vou colocar ele aqui. E vou colocar como this.animate. Aí ele vai reclamar agora do clock. Que o clock não está definido. E eu preciso dar uma olhada, porque o clock pode estar em outros lugares também. 1, 2, 3. Graças a Deus só tem ele aqui. Tá, então o que está dando problema? É porque ele não está reconhecendo essa classe aqui. Uh, instance. Bom, agora eu já não sei o que é. Então, como eu não sei o que é, vou fazer o seguinte. Vou colocar um depurador. E aqui eu tenho clock, ó. Beleza, tá funcional. O state está funcional. O instance 3D, ele não terminou de carregar, por isso o mixer está undefined, olha. Então, eu vou fazer o seguinte. Quais são os elementos que eu sei que estão ok? Control, o render, tá tudo ok. Beleza. Então, eu só vou fazer o seguinte. Se instance e instance mixer, vou colocar ele assim, aqui. Aí ele faz a atualização. Beleza? Então, basicamente o que ele está fazendo aqui, se tiver a instância do objeto, ou seja, se já construiu o objeto, beleza. Você já tem o mixer? Se tem os dois elementos, então você tem provavelmente o método update. Eu deveria checar o update? Não, nesse caso não, porque se o mixer existir, o update estará lá. Ok? Bom, fizemos tudo isso. E com isso, pessoal, fechamos aqui a nossa sessão. Nos restaria uma organização e talvez uma reavaliação do que a gente fez, talvez da lógica e posição das coisas, talvez dessa classe estática aqui. Mas, como o propósito é ir construindo objetos 3D, ou objetos, classes, né? Objetos, e usar JavaScript com orientação a objeto puro, eu acho que aqui a gente atendeu
ao objetivo, ao que a gente queria fazer, aonde a gente queria chegar. Bom, vou deixar esse script totalmente alinhado. E segundo a minha avaliação aqui, está ok. Se você viu alguma coisa que eu não vi, ou uma crítica que seja boa para todo mundo, ajuda aí. Fala nos comentários, deixa nos comentários. Quem sabe o próximo aí não seja um eu do passado precisando de ajuda com alguma coisa. Vamos dar uma olhada na aplicação, tela toda só para ver se tem erro. Tem um warning e o erro do ícone. Missão dada, missão cumprida. Esse aqui é funcional e esse aqui está orientado ao objeto. Vamos seguir para a próxima. Na próxima vamos brincar um pouquinho com a animação de personagens, nesse caso aqui do skinning, do animation skinning e blending. Mas isso fica para uma próxima. Forte abraço e até mais.